Iniciar com uma oração. Holy God, we thank you Santo Deus, nós te agradecemos for the great blessings of being alive today. pela grande bênção de estarmos vivos hoje. As we see the political landscape Ao across the world, vermos todos esses espectros políticos ao redor do mundo, day after day, new things keep coming. dia após dia, novas coisas têm vindo até nós. Old controversies are resurrected. As controvérsias antigas, elas têm ressuscitado New controversies come. e novas controvérsias vêm. We need your wisdom and your guidance Nós precisamos da tua sabedoria e da tua guia in order to be able to discern what we should be doing and saying at this time. para podermos discernir o que deveríamos estar fazendo e dizendo nesse momento. Your people have so many questions. O teu povo tem tantas perguntas. There doesn't seem to be time to become educated. Que não parece ter tempo para se educar. Educated in the affairs of governments that we need to understand. Se educar nas coisas relativamente relacionadas ao governo e que a gente precisa entender. Mesmo assim, a gente confia em ti. That you who have begun a good work que o Senhor que começou esse bom trabalho in the lives of your people na vida do teu povo will see that work to its completion. Verá esse trabalho até ele ser completado. All that each of us need to do Tudo que cada de nós precisa fazer is hold on to the faith that binds us close to you. É segurar na fé que nos ata mais próximos do Senhor. May we not become shaken. Que a gente não seja sacudido. We pray these things in the name of Jesus. Oramos essas coisas em nome de Jesus. And ask that you would bless these studies this weekend. E pedimos a tua bênção nesses estudos esse final de semana. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. It seems like I say every time we have a new meeting. Parece que de cada vez que temos um novo estudo, uma nova reunião, that something new has happened in the news. Que alguma coisa nova aconteceu nas notícias. The war in Ukraine. A guerra na Ucrânia. The French election. As eleições francesas. Finland wanting to become a member of NATO. A Finlândia querendo ser membro da OTAN. These are all important, significant and prophetic events. Esses são todos os eventos significantes da profecia. Each has its place in the tapestry of prophecy. E cada tem o seu lugar na profecia. Like you, I don't claim to understand everything that's happening. Tal como vocês, eu não digo entender tudo o que está acontecendo. But none of us can ignore what is happening all around us. Mas nenhum de nós pode ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. You all know the phrase, the final events will be rapid ones. Todos vocês conhecem a frase, os eventos finais serão rápidos. Who would have imagined the events that are occurring before our very eyes? Quem iria imaginar os eventos que estão acontecendo diante dos nossos olhos? And we're only in May. E nós apenas estamos em maio. And of course, it would be remiss of me. E claro, seria errado da minha parte to ignore what's happening in the United States at this very moment.
ignorar o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Of course, I'm not referring to the inflation rate. Claro que eu não estou falando da inflação. Which again is another component of the prophetic narrative. Que também é um outro componente dessa narrativa profética. But it's the subject of abortion rights. Mas é o assunto dos direitos ao aborto. I'm sure that each of us has many questions on these various topics. Eu creio que muitos de nós ainda temos perguntas quando se trata desses tópicos. Whilst I don't promise to answer anything at this series of meetings, eu não prometo responder tudo aqui nessa série de estudos. With so many things happening in the world concurrently, tantas coisas aconteceram no mundo atualmente. I think it would be useful for me personally. Eu acho que seria bom, pelo menos para mim, ou seria proveitoso para mim pessoalmente, to get a feel of the questions that you have. Ver quais são as perguntas que vocês têm. So, what I would like to ask, então, o que eu gostaria de pedir, and I'm asking the members, estou pedindo isso aos membros. If you have any questions, se vocês têm algumas perguntas, please pass them on to either your local Zoom coordinator or your ministry. Passem essas perguntas ou para os seus coordenadores do Zoom ou para os seus ministérios locais. And they will feed those questions back to me. E essas pessoas vão enviar essas perguntas de volta para mim. And maybe in the next two presentations, I might get to answer some of them. E talvez nas duas próximas apresentações eu possa responder algumas perguntas. But even if I don't, it will help direct the leadership in general to shape the direction of the studies that they do. Mas mesmo que eu não consiga responder a tudo, isso vai ajudar os líderes quando eles tiverem que organizar as suas aulas. Several years ago, I did a series of studies. Alguns anos atrás, eu fiz uma série de estudos on the parable of the wheat and sobre the a tares. parábola do trigo e do joio. I'm sure, or I hope at least, that you're all familiar with those studies. I did them over several years and in some detail. Eu espero que todos estejam familiarizados com esses estudos, porque eu fiz alguns anos atrás e continha bastantes detalhes. The reason why I mentioned that, a razão pela qual eu estou mencionando isso, is that in those studies I made, I think, a significant observation. É porque eu acho que nesses estudos eu fiz uma observação significante. I'm sure you're all familiar with the parable. Eu creio que todos estão familiarizados com a parábola. I'll speak of two parties or two elements. E eu vou falar então de dois elementos. The workers or the servants. Os trabalhadores ou servos. The plants. As plantas. And I have to add one more, a third one, sorry. The field. E eu vou adicionar um terceiro, que é o campo. So we have the workers, the plants and the field. Então temos os trabalhadores, os servos e o campo. Now, without discussing the parable in any depth, e as plantas. E sem falar dessa parábola profundamente, and I may mix and match my explanation, talvez eu vou mesclar um pouquinho a minha explicação, because the parable can be understood on several levels. Porque a parábola ela pode ser entendida a vários níveis.
The field is the world. O campo é o mundo. And rooted to the field, the world. E enraizado nesse campo, nesse mundo. Unmovable. Que não pode se mover. Are the plants. São as plantas. The human beings that are fixed by gravity on this planet. Os seres humanos que estão fixos nessa terra por gravidade. And then there are these occasional visitors that come. E depois existem esses visitantes ocasionais que vêm. The workers. Que são os trabalhadores. They observe. E eles observam. And at some time in the future. E em algum momento no futuro. At some time in the future they do a work. Eles fazem um trabalho. Of uprooting those plants. De tirar essas plantas pela raiz. In fact, it's important to make the distinction that they're not uprooted, they're actually cut. E é bom fazer, na verdade, uma distinção de que elas não são só tiradas pela raiz, mas são cortadas. And they're separated from the field, from the planet. São separadas do campo, do planeta. So, as I say, I'm going to mix and match. Então, tal como eu disse, eu vou misturar um pouquinho. And I'm going to say that those servants are human beings as well. E eu vou dizer que esses servos também são seres humanos. But they're not on this planet. Mas eles não estão nesse planeta. And this is where parabolic teaching becomes complicated and sometimes confuses people. E é aí que o ensino por parábolas às vezes se complica e pode confundir as pessoas. So I'm going to give what I believe is an accurate explanation. Então eu vou dar aquilo que eu acredito ser uma boa explicação. If you have any questions, then you need to go back to those studies on this parable. E se vocês têm algumas perguntas, vocês podem voltar atrás a esse estudo sobre essa parábola. And there were so many different camp meetings, I could not tell you where to look. Existem tantos estudos em diferentes campais que eu nem sei onde falar para vocês procurarem. 2016. Romania, France and Romênia, França e Germany. Alemanha. It was more than 2016 though. Foi mais, na verdade, que 2016. I want to make what I think is an accurate statement. Então, eu quero fazer aquilo que eu acredito ser uma boa declaração. The servants and the plants are the same people. Os servos e as plantas são as mesmas pessoas. As I say, I'm not going to prove that. E como eu disse, eu não vou provar isso. One is attached to earth and one is not. Um está preso na terra e o outro não. So, I hope you begin to understand the scenario. Então, eu espero que vocês consigam entender o cenário. We're going to say that the plants are the people of God. Vamos dizer que as plantas são o povo as de are the Deus. Servants. E assim são os servos. We know that they are because the servants work for the householder. Sabemos que são porque os servos trabalham para o dono da casa. Who is the person that owns the field. Que é a pessoa que é dono do campo. Okay, so the servant and the plants are the same people. Então, as plantas e os servos são as mesmas pessoas. And this becomes a really important aspect of prophecy. E esse se torna um aspecto muito importante na profecia. I don't know how many of you here today. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui hoje. We're in the movement, in English they say, back in the day. No inglês é dito nos dias passados, que era no passado, nas dispensações passadas.
when we had a new lead, when we had a different leader. Quando nós tínhamos líder diferente. If you were, or if you've seen old videos, então, se você estava no movimento ou já viu vídeos antigos, you will know that we were referred to by a phrase. Você sabe que éramos referidos através de uma frase Jeff. Pelo ancião Jeff. And if I had a congregation here, an audience of those people back in the day, everybody would know what that phrase was, what we were called. E se tivesse alguém aqui ainda da audiência desse tempo, saberia o que nós éramos chamados. Pelo que nós éramos chamados. We were called by him students of prophecy. Nós éramos chamados por ele, o ancião Jeff, estudantes de profecia. And why is that significant? E por que isso é significativo? Hopefully you'll be able to answer the question. Eu espero que vocês consigam responder a pergunta. In the framework of Matthew 13. Dentro desse molde de Mateus 13. Matthew 13 is Mateus talking about the servants and the plants. Está falando dos servos e das plantas. Same person, two descriptions or two experiences. São duas pessoas com duas descrições e duas experiências. Which one was Elder Jeff referring to when he said that we were students of prophecy? A qual dessas o ancião Jeff estava se referindo quando disse que nós somos estudantes de profecia? I hope you have connected the dots. Eu espero que tenham conseguido conectar os pontos. And I hope you have seen the problem. E eu espero que vocês tenham visto o problema. Today, since 2016, hoje, desde 2016, I speak about you, quando eu falo de vocês, how many of you are there? Quantos de vocês são? 2. 2. A servant and a plant. Os servos e as plantas. One fixed on earth and one not. Um que está fixo na terra e o outro não. The servants do what? E os servos fazem o quê? They go back from the house to the field, from the field to the house. Eles vão da casa para o campo e do campo para a casa. The house of we're calling the householder or the farmer. E vamos chamar isso do dono da casa ou o agricultor. The owner. Que seria o dono. Jeff então, o ancião Jeff is going to say that we are how many persons? Vai dizer que nós somos quantas pessoas? One. Uma. So immediately you see a problem. Então, de imediato você já vê o problema. And this is not just a minor observation, it's significant. E ela não é só uma observação pequena, ela é de grande significância. He says we're students of prophecy. Ele diz que nós somos estudantes de profecia. So if we can just play with that term. Então, se nós pudermos brincar com esse termo, usar esse termo, estudantes. Where are you a student? Onde é que você é um estudante? Numa sala de aula. And you go back and forth to and from the classroom. You don't live there. E você vai para trás e para frente da sala de aula porque você não mora lá. And what are you doing? E o que você está fazendo? You're studying prophecy. Você está estudando profecia. Prophecy is nothing more than history. A profecia não é nada mais do que história. History that has meaning and direction. História que tem significado e direção.
And what are these students doing? E o que esses estudantes estavam fazendo? They're reading the books of history of prophecy. Estão lendo os livros de história de profecia. They are, I'm going to use the phrase, observing. Eu vou usar a frase, eles estão observando. So you've got all the clues that you need. Então você agora tem todas as dicas que você precisa. Who was Elder Jeff referring to? A quem é que o ancião Jeff estava se referindo? In the framework of Matthew 13. Nesse molde de Mateus 13. So of course it's the servants or the workers. Claro que é os servos ou os trabalhadores. Was he correct? Será que ele estava correto? Of course. Claro. So I'm not here to critique what he said or what he did. Então eu não estou aqui para criticar o que ele disse ou o que ele fez. But he missed, or it was not his work to discuss an important aspect of our humanity. Então, talvez não era o trabalho dele, ou ele não quis fazer isso, que era discutir um aspecto importante que é a nossa humanidade. We might call it the nature of man, but I don't want to. Talvez eu poderia chamar isso natureza do homem, mas eu não quero fazer isso. What he did O que ele fez was direct God's people to the work that they were given to do. Foi direcionar o povo de Deus ao trabalho que eles precisavam fazer. Beginning at the time of the end. Começando no tempo do fim. He showed us what our work was, what we were to understand. E ele nos mostrou o que nós deveríamos entender, o que deveria ser o nosso trabalho. But there was an important component missing. Mas havia um componente importante que estava em falta. And when a component of prophecy is missing, e quando falta um componente de profecia, when it's not part of the message of God's messenger, quando não é parte da mensagem do mensageiro de Deus, you cannot have an experience in that sphere, in that realm. Você não pode ter uma experiência naquela esfera. Because if you did, porque se você tivesse, you would not be living in accordance with God's will. Você não estaria vivendo de acordo com a vontade de Deus. Maybe you don't like the word will. Talvez você não goste dessa palavra vontade. But you are not living within the remit, I hope you know what the word remit is, the limits of the message. Mas você não estaria vivendo dentro dos limites da mensagem. The message was this big. A mensagem era desse tamanho. And you can't have an experience outside of it. E você não poderia ter uma experiência fora disso. Which means if the messenger says that the experience here is an observer, o que significa que se o mensageiro disser que a mensagem aqui é um observador, period, ponto final, you can't have an experience outside of that, outside of this. Você não pode ter uma experiência fora disso. But beginning 2016, mas começando em 2016, which technically means beginning 2014, o que tecnicamente significa começando em 2014, a change begins to happen. Uma mudança começa a acontecer. And what is that change? E o que é essa mudança? That now the message
expands. Que agora a mensagem ela vai expandir. And you are now forced not to just be an observer, which is hard enough. E agora você é forçado não só a ser um observador, que já é difícil por si só. But now you need to be what? E agora você precisa ser o quê? A plant. Uma planta. Someone who is connected to the story. Alguém que está conectado à história. Someone who is part of the story. Alguém que é parte da história. Who is living in the history of the story. Que está vivendo na história dessa mesma história. So now we are both observers and partakers of the truth. Então agora nós somos observadores e também participantes dessa verdade. We are not only required to look and see and understand. Não somos só requeridos a olhar, a enxergar e também a compreender. If I can suggest, without emotional attachment. Se eu puder sugerir sem nenhum apego emocional. We'll use an ugly term. Vamos usar um termo mais feio. As we consider the collateral damage of the great controversy, we just observe. Ao observarmos o dano colateral do grande conflito, nós apenas observamos. We have the field. Nós temos o campo. And the house. E a casa. Heaven and earth. O céu e a terra. And the servants do what? E os servos fazem o quê? Go back and forth. Vão para trás e para frente. After. Depois. The owner left his home once and went to the field. Do dono ter deixado a sua casa uma vez e ter ido para o campo. There's so much in that parable that explains prophetic history. Tem tanto nessa história que explica a história profética. We'll use a new word. Vamos usar uma nova palavra. They're not servants, they're ambassadors. Eles não são servos, são embaixadores. And where is the allegiance of an ambassador? E onde está o juramento de um embaixador? With the country that the ambassador represents. Com o país que esse embaixador representa. They don't care about the country they're visiting. Eles não se preocupam com o país que estão visitando. They don't worry about their internal affairs. Não querem saber dos problemas internos. They are a proxy. Now we're using a new term, a proxy of the householder. Eles são apenas uma procuração do dono da casa. Now remember, there are various levels for this parable. Agora lembre-se que existem vários níveis para essa parábola. But these people, you and I, mas essas pessoas que sou eu e vocês, also experience what's happening because we're plants. Também experimentam o que está acontecendo porque são plantas. If I can put it this way, e se eu puder colocar dessa forma, we were not allowed to back in the day. Lá atrás nós não éramos permitidos. The messenger said, only observe, don't experience. O mensageiro dizia, apenas observem, não experimentem. Which means only see what's happening. Que significa apenas enxerguem o que está acontecendo. But don't have an emotional attachment. Don't get emotionally tied down in this issue.
Mas não se atem emocionalmente a esse problema. And so, people might look at this movement in the past and think that we were heartless. Então, as pessoas até poderiam olhar para esse movimento no passado e achar que nós não tínhamos coração. Unfeeling. Que não tínhamos sentimentos. If you were there in those early dispensations, you will know the following to be true. Se você estivesse presente nas nossas dispensações iniciais, você saberia que o seguinte é verdade. Someone would stand up in front of God's people. Alguém se levantaria perante o povo de Deus. And they would present a message. E eles iriam apresentar uma mensagem. We'll say it this way. They were preaching the truth. Vamos dizer dessa forma, estavam pregando a verdade. And we were ordered. E nós fomos ordenados. I'll use a stronger word. We were commanded. Vou usar uma palavra ainda mais forte. Fomos comandados ou mandados. That we, the congregation, were not allowed to do something. Que nós, a congregação, não poderíamos fazer algo. And if you were in that history, you know what I'm referring to. E se vocês estavam nessa história, vocês sabem a que eu me refiro. We were not allowed to look at the morality of the speaker. Não nos era permitido olhar para a moralidade do pregador. We were not to judge the messenger, just the message. Não deveríamos julgar o mensageiro, apenas a mensagem. Why? Por quê? Were we not morally sensitive people? Of course we were. Did we not understand between right and wrong? Of course we did. A gente não entendia o que era certo e errado? Claro que sim. But the message that was given to us, mas a mensagem que nos foi dada ordered us to shut off that part of our humanity. Mandava que nós bloqueássemos ou fechássemos essa parte da nossa humanidade. I don't want to point a finger at anybody. Eu não quero apontar o dedo a ninguém. But it allowed us to have a situation where we had sinners presenting before God's people. Mas isso nos colocou diante de uma posição que permitia ter pecadores apresentando a mensagem ao povo de Deus. And as I say, I'm not critiquing any particular individual. Mas tal como eu mencionei, eu não estou criticando nenhum indivíduo em particular. But I'm trying to make a point so that we can understand. Mas estou tentando fazer um ponto para que a gente consiga entender. I want to describe everything that was spoken about so far in a different framework. Eu quero falar de tudo que nós falamos até aqui, mas numa forma diferente. A framework that I've mentioned again in previous studies many times. Algo que eu mencionei outras vezes em outros estudos, várias vezes. So if I were to do this, então se eu fizesse isso, so we were the people of the 10. Então nós éramos as pessoas dos 10. But of course we were not. Mas claro que não. We were the people of the 4. Nós éramos as pessoas do 4. 4 and 6. 4 e 6. So we were the people of the commandments. Então nós éramos as pessoas dos mandamentos. And because we were ambassadors, e por sermos embaixadores, what is it that we cared about? Com o que era que nós nos importávamos? The field? Com o campo? Or the house? Ou com a casa?
The house. A casa. Heaven. O céu. The four. Os quatro. God's perspective. A perspectiva de Deus. Particularly number 4. Particularmente número 4. The sign of our righteousness. O sinal da nossa justiça. How hypocritical does that sound today? O quão hipócrita isso soa nos dias de hoje. If it's possible to say this respectfully, because it's inspired statement. Se for possível dizer isso de uma forma respeitosa, porque ainda é uma citação abençoada. How disgusting does that statement sound today? O quão nojenta soa essa citação nos dias de hoje? Ou essa declaração? I'm righteous. Eu sou justo. Because of number 4. Por causa do número 4. And you would laugh at that today. E você hoje em dia iria rir disso? But back then, mas lá atrás, that was the battle cry. Essa era a batalha. 9/11. 11 de setembro. The harbinger of the Sunday law, number 4. O precursor da lei dominical, número 4. That all began to change in 2014. E tudo isso começou por mudar em 2014. But the date that was given to us earlier was 2016. Mas a data que foi nos dada mais cedo foi 2016. So I'm not taking the time to draw a line for us because I hope you all know the dates and the connections. Então eu não estou tirando tempo para desenhar uma linha porque eu espero que todos saibam as datas e as conexões. So I have been quite explicit over the past several years. Então eu tenho sido bastante explícito nos últimos anos. That this movement's focus has shifted from number 4 to number 6. Que o foco desse movimento mudou do número 4 para o número 6. A few years ago, people got wound up. They got confused. Há alguns anos atrás, as pessoas se confundiram. By one question. Com uma pergunta. Prophecy or morality? Profecia ou moralidade? And they didn't like my response. E elas não gostaram da minha resposta. Prophecy equals morality. Profecia é igual a moralidade. 4 equals 6. 4 é igual a 6. It's just where your focus of attention is. É apenas em relação a onde está o seu foco de atenção. The house or the field. Na casa ou no campo. So, why have we spent so much time in this study talking about this relatively straightforward issue? Então, por que gastamos tanto tempo nesse estudo falando desse problema relativamente óbvio? Because we all need to understand. Porque todos precisamos entender. We have a dual nature now. Que agora temos uma natureza dupla. We'll say for the past 8 years. Vamos dizer nos passados 8 anos. And I think some of us still don't realize this, or we still struggle with this. E eu creio que muitos de nós ainda não se deram conta disso ou ainda têm dificuldade ou problemas com isso. We need to consider humanity. Nós precisamos considerar a humanidade.
I just want to pause and make a comment. Eu apenas quero pausar e fazer um comentário. It's a part of another study that I've done. É parte de um outro estudo que eu fiz há algum tempo atrás. The introduction of the book Christ Object Lessons. A introdução do livro Parábolas de Jesus. So I've said 4 and 6 equal 10. Então eu disse que 4 e 6 é igual a 10. I've also said 4 equals 6. E eu também disse 5 equals 5. Que esse 4 é igual a 6, não 5 e 5. Correct. E a minha matemática está correta. We need to consider the 4, which is God, and the 6, which is the human. Nós precisamos considerar os 4 que são Deus e os 6 que é a humanidade. But what we cannot do, mas o que nós não podemos fazer, is use the 4 to understand the 6. É usar o 4 para entender o 6º. You can't do that. Você não pode fazer isso. And this important point has confused many people. E esse ponto importante já confundiu várias pessoas. Because they're going to do foolishness. Porque elas vão fazer tolices. They're going to say something silly like the following. Elas vão dizer algo bobo como o seguinte: Adão, Eva, get together, se juntam, 2 plus 1, 2 mais 1, they produce a baby called Abel. E eles produzem um bebê chamado Abel. Let's use foolish parabolic technology. E isso é uma tecnologia boba de parábolas. Go from the 4 to the 6. Vá do 4 para o 6º. Dos 4 para o 6. Heaven to earth, earth to heaven. Do céu para a terra e da terra para o céu. How many you got? Quantos você tem? 3 on earth. 3 na terra. How many you got in heaven? E você tem no céu. Name them. Dê os nomes. They get together. Eles se juntam. And they have an only begotten. E eles têm um filho único. This is the stupidity that people do. Essa é a tolice que fazem as pessoas. They're going to try to look at the Godhead and use that to explain human relationships. Eles vão olhar para a divindade e tentar explicar as relações humanas. The book Christ Object Lessons. O livro Parábolas de Jesus, which in parentheses says the manual on parabolic methodology, que entre parênteses diria a metodologia de parábolas. At the very beginning, in the introduction, says you cannot do that. Logo no início da introdução diz que não se pode fazer isso. Law number 1 for this movement. Primeira regra para esse movimento. Regra número 1. You cannot go from heaven to earth and earth to heaven. Você não pode ir do céu para a terra e da terra para o céu. We should all know how juxtapositioning works. Nós todos deveríamos saber como funciona a justaposição. You have to force something that does not belong. Você tem que forçar algo que não encaixa. To come very close. Para se aproximar. Here's your object. Aqui está o seu objeto. You're going to get something and you're going to force it
to come close, e você vai pegar em alguma coisa e vai forçar para que se aproximem, that does not belong there. Mas que não pertence ali. It belonged over here. Pertencia aqui. And what are we trying to understand? E o que nós estamos tentando entender? This or this? Isso ou isso? This is what we want to understand. Isso é o que nós queremos entender. If you want to understand something, you have to compare it to something. Se você quer entender alguma coisa, você precisa compará-lo com alguma coisa. There's nothing to compare it to. E não tem nada com o que comparar. So you get this item, this object, and you force it to come close. Então você pega nesse item, nesse objeto, e você força que ele se aproxime. So I hope you understand. Então eu espero que você compreenda. What was this thing? O que era essa coisa? That didn't belong here. Que não pertencia aqui. That was forced to come close. Que foi forçada a se juntar. To explain what this was. Para explicar o que isso era. We should all know the answer to that. Todos deveríamos ter a resposta ou saber a resposta disso. Jesus, the Christ. Jesus, o Cristo. If you want to understand why Jesus had to die on earth, that is the answer. Se você quer tentar entender por que Jesus tinha que morrer aqui na terra, essa é a resposta. If you want to understand your burdens, your death, se você quer entender os seus fardos ou a sua morte, you can't go to a God to understand that. Você não pode ir para um Deus para entender isso. A God has to be forced to come close to you. Porque o Deus tem que ser forçado a chegar perto de você. A God that doesn't belong here next to you. O Deus que não pertence aqui junto de você. And then when you look at that God who has come close to you, get crucified on the cross. Depois quando você olha para esse Deus que se aproximou de você e foi crucificado na cruz, it helps to explain your life. Ajuda a explicar a sua vida. So when we come to parabolic teaching, então quando a gente fala de ensino por parábolas, which is what this movement has been created on, it's the platform on which we stand, que é a plataforma desse movimento onde nós estamos em pé. You cannot go to heaven, to the Godhead, to see what happened up there, to explain what's happening down here. Nós não podemos ir até a divindade no céu para tentar explicar o que está acontecendo aqui na terra. You can't understand marriage here. Você não pode entender o casamento aqui. By looking at the Godhead. Ao olhar para a divindade. It's not just difficult. Não só isso é difícil. It's wrong. Mas também é errado. It's not correct methodology. Não é uma metodologia correta. The Godhead is a mystery. A divindade é um mistério. If there's anything that we could understand about it, e se tem alguma coisa que podemos entender disso, que bom. We could understand altruistic love. Nós podemos entender o amor abnegado. Selfless love. Um amor sem egoísmo, sem interesse próprio. But you get that from anything. You don't need to go to the Godhead to understand that. Mas você consegue tirar isso de qualquer coisa. Não precisa ir para a divindade para ver isso. Okay, so that was a short diversion, but it's an important point that's connected to our study. Então,
Esse foi um pequeno desvio, mas é um ponto importante que está conectado ao nosso estudo. Because it's another way of understanding the 4 and the 6. Porque é uma outra forma de entender os 4 The e house 6. and the field. A casa e o campo. The servants and the plants. Os servos e as plantas. All repeating patterns. Tudo padrões repetitivos. If you want to know what's going on earth, you have to be here. Se você quer saber o que está acontecendo na Terra, você precisa estar aqui. So, this was a component of our message that was missing in past dispensations. Então, esse era um componente da nossa mensagem que estava faltando nas dispensações anteriores. This is not uplifting one messenger and downcasting another. Isso não seria levantar um mensageiro e jogar por terra o outro? But each messenger has a different role. Mas cada mensageiro tem um papel diferente. I want to suggest the following. E eu quero sugerir o seguinte. Elder Jeff was given a message by God. O ancião Jeff foi dado uma mensagem por Deus That said the following. Que dizia o seguinte: Train those rebels. Treine esses rebeldes. The Laodiceans. Os laodiceanos. Into being my ambassadors. Para serem meus embaixadores. Messengers. Mensageiros. Servants. Servos. Observers. Observadores. And his favorite term? E o seu termo favorito? Students of prophecy. Estudantes de profecia. And he said, e eu disse: Anything else, God? Mais alguma coisa, Deus? God said, nothing more. E Deus disse: Não, nada mais. So Elder Jeff has no foresight of the future. Então o ancião Jeff não tinha nenhuma visão em relação ao futuro. He did his work. E ele fez o seu trabalho. And when his work came to an end, e quando o seu trabalho chegou ao fim, based upon what we've studied so far, what year was that? Studied so far today. Baseado no que nós já estudamos hoje, que ano foi esse? I'm not asking you on previous knowledge. What date have I given you today? Eu não estou questionando de conhecimento anterior, mas que data eu dei hoje? 2014. 2014. The 4 comes to an end. O 4 chega ao fim. Can we not use the chat to answer my questions? Eu vou pedir que a gente não use o chat do Zoom para responder as minhas perguntas. Okay, so we know the study of Matthew 13 began in 16, but I'm going back to 14. Então, sabemos que o estudo de Mateus 13 começou em 2016, mas eu vou voltar a 2014. Okay, so if there's this new message now that's going to say it's not one part, there's 2 parts to a human being. Então, existe uma mensagem nova agora que diz não é uma parte só do ser humano, são 2. We might call it the physical and the spiritual. Talvez nós vamos chamar a isso o físico e o espiritual. Elder Jeff's been teaching the spiritual. We're spiritual beings. O ancião Jeff estava ensinando o espiritual. Somos seres espirituais. Angels. Anjos. Now we need to learn what? Agora precisamos aprender o quê? Our humanity. A nossa humanidade. And if you want to learn about humanity, where must you go? E se você quer aprender de humanidade, para onde você vai? To heaven. Pro céu?
Of course not. Claro que não. Because that's where Laodiceans take you to heaven. Porque é para lá que os laodiceanos te levam, pro céu. But God would teach you to look to earth. Mas Deus vai te ensinar a olhar para a terra. If you want to understand the physical, you need to go to the physical. Se você quer entender o físico, você precisa ir para o físico. And the only way you're going to figure that out, e a única forma de você decifrar isso is by going through the book Christ Object Lessons. É olhando o livro Parábolas de Jesus. Rule number 1. Regra número 1. Heaven cannot explain earth. O céu não pode explicar a terra. You have to juxtapose. Você precisa fazer justaposição. Force two things which are not connected to come together. Forçar duas coisas que não estão conectadas a se juntarem. Jesus the Christ has to come to earth. Jesus o Cristo precisa vir até a terra. New message. Nova mensagem. Finish the sentence. Completem a frase. New messenger. Novo mensageiro. Some of us finish the sentence incorrectly. Alguns de nós terminaram a frase incorretamente. Okay, the old messenger and the new messenger. Então, o novo mensageiro e o antigo mensageiro. Don't get this one wrong. Agora não erre com essa. Elder Jeff. Ancião Jeff. Elder. Anciã. Good, you got it correct. Certo, muito bem, vocês acertaram. Okay, so we didn't get the answer correct. Então, na verdade, nós não acertamos a resposta. Okay, remember, this is parabolic teaching. Lembre-se, esse é ensino de parábolas. Okay, give me a second. Só um segundo. Okay. Because you all got the answer, well, some of you got the answer wrong. Então, por alguns de vocês terem dado a resposta errada. Parabolic teaching. We all agree this is parabolic teaching? Todos concordamos que isso é ensino de parábolas? I apologize for the lighting. Eu peço perdão We're in a pela different luz, facility que here. nós estamos num lugar diferente. Hopefully that's better. Okay, so this is a parable. Então, isso é uma parábola. Juxtapositioning. A justaposição. How many points do you have? Quantos pontos você tem? 3. 3. Okay, so now we know the answer. Então, nós agora sabemos a resposta. So, this was Elder Jeff. Então, isso era o ancião Jeff. And he's going to discuss the spiritual. Que vai falar do espiritual. And so, Elder Tess is going to discuss the physical. Então, a anciã Tess vai falar do físico. So, this is the servants, the ambassadors. Então, esses são os servos, os embaixadores. Those who have a message. Aqueles que têm uma mensagem. And the focus of this prophet. E o foco desse profeta. Number 3. Número 3. Is going to discuss the experience that we are supposed to have. Vai falar da experiência que deveríamos estar tendo. So, what does that mean? Então, o que isso significa? We know straight away it means 6. Sabemos que significa 6. It means discussing our humanity. Significa falar da nossa humanidade. It does not mean throwing away the Sabbath. Não significa jogar fora o sábado. Não significa isso.
What I want to say, o que eu quero dizer, for those who got the wrong elder, para aqueles que erraram no ancião, for a start, who was your teacher? primeiro, quem foi o seu professor? He didn't do a good job. Não fez um bom trabalho. So blame the teachers. Então, culpem os professores, é o que eu vou dizer. So the only way you're going to go from, and you don't have the board there, from Elder Jeff to Elder Tess. Então, a única forma que você consegue ir do ancião Jeff para a anciã Tess is by understanding parabolic methodology. É ao entender a metodologia de parábolas. So that's why there's that number 2 in the middle. It's the transition. Por isso que existe esse número 2 no meio. É uma transição. So why is it important for us to understand this aspect of our work? Por que é importante a gente entender esse aspecto do nosso trabalho? Now, in the past, I've described it this way. No passado, eu descrevi da seguinte forma. When you are the recipient, quando você é o recipiente, recipient, a pessoa que recebe, when you're the plant, quando você é planta, then you just sit there and you just accept things. Então você apenas senta ali e você aceita as coisas. You're on this planet and you just accept things. Você está nesse planeta e você apenas aceita as coisas. Now, at a simple level, that's correct. Então, no nível mais simples, isso está correto. But we need to go from the imaginary, Mas from the simple, nós precisamos ir do imaginário, do simples, to the real, to the complex. Para o real e que é mais complexo. So we can go from Matthew 13, the plant, to real life. Então nós podemos ir de Mateus We can go from Matthew 13, 13, the pretend or the story, to real life. Que é a ficção ou a história para a vida real. So you and I are all real human beings. Então, eu e você somos seres humanos reais. We're stuck in this field. E estamos presos nesse campo. And we have to live in this world. E temos que viver nesse mundo. We are not studying prophecy. Nós não estamos estudando a profecia. We're not observing it. Não estamos observando ela. What are we doing? O que nós estamos fazendo? We're doing two things. Estamos fazendo duas coisas. We are experiencing it. Estamos experienciando. So we are experiencing prophecy. Então nós estamos experienciando a profecia. Because we live here. Porque vivemos aqui. I think we can all conceptualize that. Eu acho que todos conseguimos conceptualizar isso. But there's one other thing that we're doing because we're here on this planet. Mas tem outra coisa que nós estamos fazendo porque nós estamos aqui no planeta. Okay, so who can guess what the other thing we're doing? We're experiencing prophecy and we are... Quem consegue adivinhar o que é outra coisa? We are creating prophecy. Estamos criando profecia. And I think this part is something that many of us have not appreciated or realized. E eu creio que essa parte é a parte que muitos de nós ainda não se deram conta e nem apreciaram. So I don't know if I cut out, but I'll repeat what I said. This is something that I think many of us have not realized. Então eu vou repetir, isso é algo que muitos de nós ainda não se deram conta. So, in our next presentation, então na nossa próxima apresentação,
I want us to consider this idea, which may be new to you, that we are creating prophecy. Eu quero que a gente possa entender essa ideia que pode ser nova para nós, que nós estamos criando Let me ask a profecia. question. Deixe-me fazer uma pergunta. Is Vladimir Putin creating prophecy? Será que Vladimir Putin está criando profecia? Yes. Sim. We are now in the full swing, the full dynamic of the death of the King of the South. It has begun. Estamos agora nessa dinâmica completa da morte do Rei do Sul. Já começou. And if you've got Putin, E se você tem creating Putin, prophecy, que está criando profecia, who's helping him? Quem está ajudando Putin? The other important man. O outro homem importante. Biden. So you have two people creating prophecy. Então você tem duas pessoas criando profecia. Now, I hope it didn't escape your attention. Eu espero que isso não tenha saído, escapado da sua atenção da última campal. What country were we discussing, or at least me? Que país nós estamos falando, ou pelo menos que eu falei? França. Why? What was at least one of my motivations? Por quê? Qual era pelo menos uma das minhas motivações? Because of the French election that was coming. Por causa da eleição francesa que viria. And the significance that would have upon end-time prophecy. E o significado que isso teria para a profecia do final do tempo. King of the South. Rei do Sul. King of the North. Rei do Norte. The kings of the earth. Os reis da terra. All of these leaders. Todos esses líderes. Are creating prophecy. Que estão criando a profecia. How? Como? Are they all in bed together, having a meeting, discussing this? Será que eles estão todos juntos, tendo uma reunião e falando sobre isso? We all now. Todos nós agora. Have a common understanding. Temos um entendimento comum. That we don't believe in this globalist entity that is going to destroy all of us. Que nós não acreditamos nessa identidade globalista ou global que vem para matar todos nós. Essas teorias de conspiração que nós sabemos que é tudo uma mentira, bobagem. I mentioned three groups, three elements. Eu mencionei 3 grupos, 3 elementos. King of the South, King of the North, and the kings of the earth. Rei do Sul, Rei do Norte e os reis da terra. And even though the Bible says it, e ainda que a Bíblia diga, the kings of the earth have come together, they have conspired with one another. Os reis da terra se juntaram e conspiraram uns com os outros. The agencies of evil are consolidating their forces. As agências diabólicas estão consolidando suas forças. Each of these people. Cada uma dessas pessoas. Each of these people is doing their own thing for their own reasons. Cada uma dessas pessoas está fazendo as suas próprias coisas pelas suas próprias razões. There's an unusual physical phenomena. Esse fenômeno é incomum. It's called synchronization. Chamado sincronização. Where you have independent atoms, elements. Onde você tem
átomos independentes, esses elementos independentes, que estão cada um fazendo o que eles bem querem. And what happens when you bring them together? E o que acontece quando você os junta? They begin to become synchronized. Eles começam por se sincronizar. If you go into YouTube, you can watch numerous videos that show you the synchronization and how it's almost magical. Se você for no YouTube, você consegue ver esse processo de sincronização, que é quase como mágico. 3 elements, all independent of one another. 3 elementos, cada um independente uns dos outros. They're all going to come together. Todos vão se juntar. Where? Onde? In the old world. No mundo antigo. And when they come together, what will happen? E quando eles se juntarem, o que vai acontecer? Synchronization. Sincronização. They will all come together for a common prophetic purpose. Todos vão se juntar por um entendimento profético em comum. I hope you will see the profundity of that model, that statement. Eu espero que todos consigam ver a profundidade dessa declaração, desse modelo. So they're all going to be creating prophecy. Então, eles todos vão estar criando profecia. I hope I've all proven that to you. Eu espero que eu tenha provado isso para vocês. And who is going to aid and abet them? That means to help them in their criminal activities. E quem é que vai estar ajudando eles nas suas atividades criminais? Or their righteous ones, depending on your perspective. Ou nas justas, dependendo da sua perspectiva. What happened a couple of weeks ago? O que aconteceu algumas semanas atrás? In France? Na França. Who put one of those kings up there? Quem colocou esse rei ali no cimo, no topo? Quem o manteve no topo? The people did. As pessoas fizeram isso. The plants did. As plantas fizeram isso. So not only are the kings of the earth creating prophecy. Então não só os reis da terra estão criando profecia. Because they could have voted for Le Pen. Porque poderiam bem ter votado na Le Pen. And she would have been one of the kings instead. E ela poderia ter sido um dos reis. So what I want us to see. Então o que eu quero que a gente veja is the important idea. É a ideia importante. That prophecy doesn't just happen. Que a profecia ela não somente acontece. It's created by independent atoms. Ela é criada por átomos independentes. Independent people. Pessoas independentes. Who all come together. Que se juntam. They synchronize. E entram em sincronização. And as they say, stuff happens. E tal como eles dizem, algo acontece. Or as we call it, ou como nós chamamos, prophecy is fulfilled. A profecia se cumpre. Let's pray. Vamos orar. Holy God, Deus Santo, we thank you. Nós te agradecemos. We thank you for Elder Jeff. Agradecemos pelo ancião Jeff. We thank you for Elder Tess. Agradecemos pela anciã Tess. For the messages of salvation that they have brought to us. Pelas mensagens de salvação que eles trazem até nós. One emphasizing our role as ambassadors. Deles enfatizando o nosso papel como embaixadores. The other emphasizing our role as creators of prophecy. E o outro enfatizando o nosso papel como criadores de profecia.
I don't know if I've gone offline. Eu não sei se caiu a minha ligação. Can you hear me? Conseguem me ouvir? Okay, I'll carry on. Ok, então vou continuar. Holy God, we thank you. Deus Santo, nós te agradecemos. As we uplift those two leaders. Ao nós colocarmos no topo esses dois líderes. One who used to be with us and one who is with us today. Um que já esteve conosco e outro que está conosco até o dia de hoje. We need to understand the significance of their roles. Nós precisamos entender o significado dos seus papéis. One who focused upon our spirituality. Um que focava na nossa espiritualidade. One who emphasizes our humanity. E outro que enfatiza a nossa humanidade. We recognize we are both observers and participants of prophecy. Reconhecemos que somos tanto observadores como participantes da profecia. As we realize in a way that we may not have thought of before. Ao nos darmos conta de uma forma que talvez não tínhamos pensado antes. That we, with our fellow human beings. Que nós com os nossos próximos, os seres humanos. Are creating prophecy by our actions. Estamos criando profecia através das nossas ações. May each of us pause. Que cada um de nós possa pausar. Take off our shoes. Tirar os nossos sapatos. And realize that we are standing upon holy ground. E nos darmos conta que estamos pisando em terra santa. Help each of us to make the right decision. Nos ajuda a cada um de nós a tomar a decisão correta. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.